Bom dia a todos, graça e paz. Bom dia a todos, graça e paz. Bom dia, igreja. Se vocês não corresponderem no espírito, vocês não vão almoçar. Vai ser vedado o almoço de vocês. É assim que você pega o crente. Primeiramente, queridos, a minha esposa ela não veio. Ela pediu perdão, pediu gomenaçai, que ela chegou ontem, tarde da noite, lá de Shizuoka. Teve sexta-feira e sábado um seminário lá para pastoras, somente esposa de pastores. As mulheres que Deus levantou para, juntamente dos seus esposos, pastorear o rebanho do Senhor. E ela esteve lá em Shizuoka sexta-feira e sábado também. E disse que foi uma bênção tremenda, foi algo poderoso que aconteceu ali. A minha esposa ficou impressionada, ela falou assim, eu preguei só 2 vezes no sábado, não deu mais para pregar, porque disse que o poder de Deus caiu sobre a vida daquelas mulheres de tal forma, de tal maneira, que elas não conseguiram se mover, não conseguiram se levantar do chão, não conseguiram fazer mais nada, de tamanha foi a presença de Deus naquele lugar. A minha esposa disse que houve muita cura na vida daquelas mulheres que estão ali pastoreando a igreja do Senhor Jesus. Essa é a graça do Senhor Jesus, que alcança cada um de nós, e principalmente aqueles que estão numa posição de liderança. Eu vejo, queridos, que pastor é o ser no mundo que mais precisa de oração, é o pastor. A gente se encontra em cada situação e vê em cada situação sobre a nossa vida que nós precisamos do apoio da oração de vocês. Amém? Amém, queridos? Antes de eu entrar aqui na palavra do Senhor, eu quero compartilhar com vocês algumas ideias, algo assim que eu vejo que precisa acontecer na nossa vida. A palavra de Deus nos mostra, querido, que à medida que o tempo vai passando, o amor das pessoas vai se esfriando, a fé vai se esfriando, as pessoas vão se tornando cada vez mais insensíveis. E eu vejo que essa tendência mundial, ela tende de nos tocar também. E a gente não percebe, a gente também vai ficando passivo, a gente também vai ficando indiferente. Então, eu quero deixar aqui um alerta para você. Não venha para a igreja participar do culto. Venha para a igreja fazer o seu culto. O que é o culto? É você cultuar a Deus, é você buscar a Deus, é você interagir com Deus. Eu observo assim que o tempo vai passando e as pessoas cada dia mais vão se tornando dependentes de alguém. Então, se alguém vem aqui na frente e pega o microfone e começa a falar, faça isso, faça aquilo outro, dê glória a Deus, dê aleluia, lê a palavra de Deus agora, fique de pé agora, vamos dançar. Se alguém não der uma voz de comando, a gente fica sentado, esperando alguém fazer isso. Você veio para o culto, como diz o apóstolo Paulo, tenha o seu próprio culto. Você aí onde você está no seu lugarzinho, sentiu vontade de dar glória a Deus, dá glória a Deus. Sentiu vontade de falar em línguas, fale em línguas. Sentiu vontade de ler alguma coisa, porque às vezes você está louvando o Senhor, vem uma palavra de Deus na sua mente, abra a palavra de Deus, leia, é o Senhor falando com você, é o Senhor te dando uma resposta de oração, é o Senhor trabalhando na sua vida, é o Senhor liberando um milagre dentro de você. Sentiu vontade de dançar, vai, faz a sua dancinha aí, ninguém está observando você. Você dança mal para chuchu, mas é para Deus que você está fazendo isso, entendeu? Então você tem toda uma liberdade, você e Deus, você está na casa de Deus, você está na casa do Pai. Então não fica esse negócio assim esperando o dirigente aqui na frente dizer para você, olha, dobre o seu joelho agora e comece a orar, e comece a buscar a Deus. Você veio para a igreja, sentiu no coração de ajoelhar e começar a orar, faça isso, irmão, não passe vontade, entendeu? Preste o seu culto a Deus, aleluia, amém? E deixa Deus te usar da maneira que você é, do jeito que você é. Não fique simplesmente sentado como um espectador. Participe. Amém? Aleluia. Eu me lembro quando a gente ia para a igreja, o pregador ia pregando, os irmãos iam dando glória a Deus. Aleluia. Deus fala comigo. É desse jeito. Fala mais, Jesus. Sabe, interaja com a palavra de Deus. Interaja com Deus. Faça o seu culto. Essa é a razão de muitos de nós dormir no banco da igreja. Por quê? Você só fica parado, observando. Não, querido, participa, entendeu? Você vê alguma coisa estranha ali acontecendo, assim, você fala, Jesus, eu quero isso aí. Entendeu? Você vê aquele irmão lá agitado, aquele irmão no fogo, na unção, fala assim, Jesus, eu quero isso daí, toca eu também, Senhor. Vem sobre mim também, Senhor, eu estou aqui também.
eu quero ter esse fogo, quero ter essa graça. Senhor, toca eu também, eu estou aqui. Jesus, eu estou aqui, me visita. Porque não tem coisa melhor do que você vir para a igreja e ser tocado por Deus, por Jesus e pelo Espírito Santo. E isso, queridos, não é acidentalmente que acontece. Isso é algo que você provoca. É algo que você tem que fazer para chamar a atenção do Senhor. Senhor, estou aqui. Ele sabe que você está aqui, mas Ele quer a interação do seu coração. Amém? Amém, queridos? Amém. Deus é um Deus de atitude, Deus é um Deus de intensidade. Foi dito aqui, culto de oração, quarta-feira, 8h30 da noite, certo? Eu observo que nos dias de hoje, as pessoas são assim. Se ela sai do trabalho, e ela não tem um tempinho para passar em casa, tomar um banho, ela não vem. Porque vai chegar em cima da hora, vai chegar atrasada. Então ela não vem. Se você só tem 15 minutos, venha. Se você vai chegar 9 horas, vai chegar 9h10, termina 9h30. Antigamente, quando a gente era mais novo, a igreja não tinha tanta criança, aliás, não tinha quase nenhuma criança, a gente começava o culto de oração 8h30 e só parava a hora que o Espírito Santo de Deus largava a gente. Então era 8h30, era 9 horas, 10 horas, 11 horas da noite, nós estávamos ali buscando a Deus. E era a melhor época da nossa vida. Hoje não, hoje a gente olha para você, vê que você casou, vê que você já perdeu seus cabelos, vê que você já tem aí um monte de filho, fala, tem escola, tem aula, então temos que terminar cedo. Então nós só temos 1 hora de oração. E nessa 1 hora de oração nós temos que ser intensos. Porque Deus é Deus de intensidade. Então se você só tem 15 minutos para vir no culto de oração, vem nesses 15 minutos e seja intenso. Busca a Deus de uma forma intensa, querido. Amém? Porque a palavra de Deus nos declara assim, que não é por muito falar. Então significa o quê? Significa que Deus, Ele foca na intensidade. Ele vê que você está em Estogaxi, mas vê que você está usando aqueles 15 minutos com intensidade, Ele vai te abençoar, Ele vai visitar a sua vida. Aleluia. Amém? Esse é um sacrifício muito maior, de você vir para a casa do Senhor do jeito que você está, às vezes sem janta, sem tomar banho, e o Senhor Deus está vendo o tamanho do seu sacrifício, e tenho certeza que Ele vai abençoar a sua vida de uma forma maravilhosa. Amém? Porque você não está baseado na comodidade. Nós precisamos buscar o Senhor, queridos, porque os dias são maus, o amor de muitos está se esfriando, e só Deus para acalentar o nosso coração, incendiar as nossas vidas, incendiar as nossas almas. Foi dito aqui sobre o ministério de misericórdia. Queridos, nós somos muitos aqui nesse lugar. Se cada um entrar com um pouco, este pouco vai superabundar e toda necessidade vai ser tocada. Agora, eu faço um apelo maior em relação ao ministério de misericórdia. O que você gostaria de receber numa cesta básica? Porque quando a gente fala de doação, a gente pensa no sabonete, na pasta de dente, como é que chama? Na farinha, no saquinho de farinha. A gente pensa no açúcar, no sal, né, no pacotinho de macarrão, que é bem baratinho. Agora, doe aquilo que você gostaria de receber. É o que Jesus ele diz. Aquilo que você quer que os homens façam para você, faça você primeiro para eles. E ninguém é pobre demais nessa nação que não possa dar, queridos. E eu entendo também que situações acontecem que, de repente, isso vem sobre a nossa vida. Você abre a geladeira, abre a despensa, não tem nada, e você pira. Que você começa a pensar, poxa, eu estou no país de primeiro mundo, isso está acontecendo comigo. Eu estou na igreja, isso está acontecendo comigo. Há situações e situações na nossa vida que vêm sobre nós. Eu passei já a necessidade, eu já tive essa experiência de abrir a geladeira, a despensa e não ter absolutamente nada, mas também é uma grande oportunidade de você desfrutar do milagre de Deus. Ore ao Senhor, peça para que o Senhor visite, toque, multiplique o que você tem. Quando você vem na casa do Senhor, você faz a oferta, você ora pela sua vida, ora pela sua casa, ore para que Deus te abençoe, ore para que Deus prospere, ora para que venha um milagre sobre a sua vida. E Deus é um Deus de milagre, Deus é um Deus que supre cada necessidade das nossas vidas. Mas é necessário que você ore, é necessário que você creia, é necessário que você busque isso no Senhor Deus, amém? E toda necessidade será suprida, queridos. Glória ao nome do Senhor Jesus. Eu tenho 2 palavras para compartilhar com vocês nessa manhã, queridos. Que eu vejo assim que são 2 coisas que queimam muito forte no meu coração. O ano está acabando, o ano está encerrando. Você pode perceber já que todo lugar já está enfeitado
para o Natal, ou seja, o Natal já está chegando, o ano já está acabando. E o que foi que aconteceu esse ano? Esse ano aconteceu tanta coisa. Esse ano nós passamos por tantas situações. E eu vejo que nós estamos terminando assim um ano muito melhor do que nós começamos ele. Apesar de ter tanta coisa acontecido esse ano, eu vejo que Deus ele veio sobre a nossa vida, está vindo sobre a nossa vida com poder e graça e nos dando vitória sobre todas as coisas. Queridos, eu entendo que se você está aqui hoje na casa do Senhor, é porque Deus está te dando vitória. Porque olha o que você tem passado ao longo desses anos, ou desse ano. E você está aqui, se você conseguiu estar aqui, é porque Deus está na sua vida, é porque Deus está te dando vitória. Então persevere com o Senhor, porque nós só temos vitória em Deus, em Jesus Cristo de Nazaré. Amém? E eu vejo que nós recebemos muito do Senhor esse ano, queridos. Muito. Veio gente de fora, assim, que trouxe palavras, assim, poderosíssimas para as nossas vidas. E eu vejo que nós fomos abençoados esse ano com muita palavra, com muito estudo, com muita graça, com muita visitação, com muito poder de Deus, com muito renovo. E eu vejo assim que realmente nós chegamos a um ponto assim que nós estamos gordos espiritualmente falando. Nós estamos numa obesidade espiritual muito grande. E essa obesidade ela pode chegar a uma obesidade mórbida, ou seja, uma obesidade que impede você já de se mover, de fazer alguma coisa. Então, nós precisamos fazer alguma coisa com aquilo que nós recebemos do Senhor. Porque aquilo que você recebeu do Senhor esse ano não foi pouco. Não é pouco. Nós pensamos que é pouco. Nós pensamos que é insuficiente. Mas é muito mais do que você pensa, é muito mais do que você imagina. Simplesmente nós, às vezes, pegamos o poder de Deus e a graça de Deus e nós condicionamos, gente, a uma mentalidade que nós temos equivocada. Porque sempre nós achamos que nós vamos precisar ter mais conhecimento, mais graça, mais unção, mais poder para se levantar e fazer alguma coisa. Quando, na verdade, querido, você já recebeu muito mais do que o suficiente. E você só vai descobrir isso, sabe como? Dividindo. No reino de Deus, as coisas se multiplicam, não retendo, mas dividindo. Onde você divide é onde você soma, onde você divide é onde as coisas multiplicam. Às vezes a melhor forma de você multiplicar o que você tem na sua vida é pegar o pouco que você tem e doar. Entregar para Deus, entregar para alguém. Se você acha que a sua vida de oração é insuficiente, comece a orar por pessoas. Se você acha que a sua fé é pequena, comece a exercer a sua fé em direção a pessoas, a necessidades. Comece a se colocar dentro de necessidades. E você vai ver que o poder de Deus realmente está habitando na sua vida. Você vai ver que realmente Jesus está na sua vida, que você não está sozinho. Amém? Abra a palavra de Deus em Romanos, capítulo de número 10. Carta do apóstolo Paulo, Romanos, capítulo de número 10, versículo de número 8, Novo Testamento. Aleluia. Romanos 10, verso 8 em diante. Vocês acharam? Quem não encontrou, diga misericórdia. Vamos lá, irmão. Vamos lá, ajude seu irmão. Não seja egoísta, ajude seu irmão. Acharam? Olha o que diz a palavra do Senhor. Verso 8. Mas que diz, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, queridos, que a palavra de Deus está tão perto de nós, que ele diz assim, está na nossa boca, está nos nossos lábios e já está dentro de nós. Você foi alcançado pela maravilhosa graça do Senhor. Verso 9, a saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus em teu coração, creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. É assim que começa uma vida com Jesus. Você declarando Ele com seus lábios como seu Senhor e Salvador. Confessando ao Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. O que está no teu coração deve ser verbalizado para que aconteça. Se Jesus realmente entrou no seu coração,
Como algumas pessoas eu encontro por aí e elas dizem, Deus está no meu coração. Eu tenho já Jesus no meu coração. Se isso é verdade, da maneira como tem que ser verdade, você vai começar a confessar isso com seus lábios para todas as pessoas aonde você for. Você vai dizer, Jesus é o meu Senhor, Jesus é o meu Salvador, eu fui salvo pela maravilhosa graça dele. Agora, se só está no coração e não é pronunciado pelos nossos lábios, não é declarado pelos nossos lábios, isso então não é uma verdade absoluta, é só uma mera intenção ou pretensão. Verso 11, porque a Escritura diz, todo aquele que crer nele não será confundido, porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Deus é Deus de todos, Deus do brasileiro, Deus do hispano, Deus dos filipinos, Deus dos japoneses. Só tem um Deus e um único Deus para todos nós, amém? Então todos precisam chegar ao conhecimento de Deus através de Jesus Cristo. Verso 13, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedecem ao Evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem deu crédito à nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Amém? Até aí somente. Querido, nós precisamos compartilhar com as pessoas lá fora o que Deus está fazendo na nossa vida. Nós precisamos ir, nós precisamos anunciar. Talvez esse ano está terminando e você não trouxe nenhuma vida esse ano para Jesus. Pare e pensa nisso, são 365 dias no ano. E de repente o ano passa, de repente o ano acabou e você não trouxe uma única vida para o Senhor. O que você ficou fazendo esse ano todo? Ocupado com o quê? Olhando para quê? Vivendo para quê? Quando você percebe que você chega ao final do ano e você não trouxe nenhuma vida para Jesus, você começa então a entender que você viveu esse ano todo preocupado simplesmente com você mesmo, preocupado simplesmente com seus problemas e com as suas dificuldades. E nós esquecemos, queridos, a maior missão que nós recebemos do céu e da eternidade, que é fazermos discípulos de todas as nações. E nós estamos envolvidos, cercados, gente, por pessoas por todos os lados. Aqui na igreja, na escola, na rua, nas fábricas, uma multidão de pessoas hoje para todo lado, gente. E muita gente não consegue invocar a Deus, buscar a Deus, porque não sabem, porque nunca ouviram falar. E você já ouviu falar, e você já tem provado, e você já tem experimentado Deus. E o que você precisa fazer agora é ir compartilhar e dividir isso que você recebeu de Deus com outras pessoas. Para quê? Para que elas comecem a ter conhecimento de que existe um Deus que se preocupa por elas, para que elas comecem a entender que existe um Deus que ama a vida delas. A melhor coisa que a gente pode fazer, querido, para lidar com as nossas próprias dificuldades e limitações, é você se mover em direção a uma outra pessoa. Se você acha que você tem problema, e todos nós temos problemas, o problema que você tem hoje, quando você resolver, ano que vem, aparece um outro tipo de problema. Pastor, está amarrado em nome de Jesus isso. A vida é assim. A vida é assim. Você resolve uma coisa, você avança, aparece outra coisa, você resolve, avança, aparece uma outra coisa. A vida é cheia de desafios. Sempre teremos dificuldade. Se você ficar esperando o dia que você não vai ter dificuldade, não vai ter problema, não vai ter limitação para você se levantar e começar a fazer alguma coisa pelo seu próximo, esse dia nunca vai chegar. Se você esperar ficar bem com você mesmo, 100%, para compartilhar o Evangelho para outras pessoas, nunca vai chegar esse dia, nunca vai chegar esse momento. Porque nós sempre temos alguma dificuldade. Mas é Deus em nós que vai fazer a obra na vida das pessoas. A única coisa que você precisa fazer é abrir a sua boca e falar do que Deus está fazendo na sua vida ao redor das pessoas que estão ao seu lado. Não, tem alguma coisa errada aí. Declarar aquilo que Deus está fazendo na tua vida ao redor das pessoas. Não. Ao redor das pessoas, não. Ao seu redor. Tem pessoas que você precisa compartilhar a palavra de Deus, o Evangelho.
falar das suas experiências com Deus, com essas pessoas. Olha, eu fui esse final de semana num lugar e ouvi a voz de Deus. Deus tocou em mim. Meus amigos disseram para mim na segunda-feira, você está louco? Você ficou maluco? Onde você foi? Eu fui numa igreja. Ficou aquele silêncio. E eu falei, gente, é doido esse negócio. Eu fui lá, Deus falou comigo. Eu fui tocado por Deus. Eles falaram assim, mas Deus fala. Como é que Deus toca? Toca aqui dentro, toca a sua alma. Você vai chorar para chuchu. Eles não sabem disso. Eles não sabem, gente, que Deus pode ser tocado, que Deus pode tocar a pessoa, que você pode ouvir Ele, você pode sentir o seu amor. Eles não sabem. E você está provando isso todos os dias, todo final de semana. É injusto você voltar para casa e guardar isso somente para você. Divida com as pessoas, queridos. É muito simples. A partir do momento que você começa a falar de Jesus para as pessoas, não da igreja, de Jesus. Ele começa a se manifestar para essas pessoas. Ele começa a tocar a vida dessas pessoas. Você olha para a pessoa do lado de fora, parece que não está acontecendo nada, mas dentro ali, gente, ela está sendo tocada pela palavra de vida. Algo está sendo plantado dentro dela. Aí ela ouve uma vez, duas vezes, ouve mais um pouquinho ali, ouve mais um pouquinho dali. Chega um determinado momento que isso cresce dentro da pessoa e gera salvação. As pessoas não são salvas, gente, porque é uma obra da sorte. Não. As pessoas são salvas, gente, à medida que nós vamos pregando para elas, vamos evangelizando elas, vamos falando do amor de Jesus para elas. A salvação é algo intencional. Sua casa só será salva quando você começar a falar de Jesus para eles. O que nós estamos fazendo aqui, domingo após domingo, orando por salvação, certo? Orando por pessoas que nós amamos, orando por pessoas que nós queremos que elas sejam tocadas por Deus. Ok, espiritualmente você já preparou tudo para serem visitadas e tocadas por Deus. Agora, Deus vai visitar pessoas e vai tocar pessoas através de um corpo chamado igreja. Eu e você somos esse corpo. Nós estamos orando, Jesus visita aquela pessoa, toca aquela pessoa, fala com aquela pessoa. Deus vai usar você, a sua vida, para fazer isso, queridos. Nós temos recebido muito esse ano. E eu vejo que nós precisamos, queridos, compartilhar isso com as pessoas. Dividir isso com as pessoas. Eu quero que você hoje saia desse lugar, queridos. E você saia daqui hoje com o objetivo de falar alguma coisa de Jesus para alguém. No máximo, até amanhã, que é segunda-feira. Eu quero desafiar você a compartilhar aquilo que Deus está fazendo na sua vida com alguém. Você tem aí amigos, você tem aí parentes que não conhecem Jesus, você tem uma porção de colegas de escola que não conhecem a Jesus. Eu quero desafiar você, querido, a você compartilhar isso que está acontecendo na tua vida com essas pessoas. E você vai ver o quanto que aquilo que você tem é mais do que o suficiente para tocar essas pessoas e mudar a vida delas. Porque isso é o poder de Deus que está na nossa vida. O poder de Deus está na sua vida, você precisa crer nisso. E você só vai entender o quanto que você tem do poder de Deus a hora que você for anunciar o Evangelho. Se você não sabe anunciar o Evangelho, vá falar com as pessoas, dizendo para elas, eu posso orar pela sua vida? Porque é simples. Às vezes você está em algum lugar, de repente passa uma pessoa e você fica olhando aquela pessoa, você fica encarando aquela pessoa, você é atraído em direção àquela pessoa. O que é isso? Isso é o coração de Deus falando para você, compartilhe algo com aquela pessoa, achegue-se naquela pessoa, vá até aquela pessoa e diga para ela assim, olha, bom dia, boa tarde, oi, meu nome é fulano de tal, posso orar por você? Eu sinto no meu coração que eu preciso orar por você. E na hora que você começar a orar por aquela pessoa, vai vir na sua mente coisas sobre a vida daquela pessoa que ela está passando. É o Espírito Santo na sua vida, te trazendo uma palavra de conhecimento, querido. Muitos de vocês vieram aqui na frente, domingo passado, receber oração, certo? Oração sobre o quê? Sobre o quê? Sobre ser usado por Deus. Sobre o quê? Sobre os dons. E você recebeu. Agora você só vai saber que você recebeu a hora que você for. Você não vai ter um tipo assim, o seu corpo vai ficar em choque elétrico, você vai ficar tremendo assim, e meu Deus, o que é isso? É um dom que você recebeu, agora vai. Não, não acontece dessa forma. Você veio à frente, recebeu a oração, recebeu o Espírito Santo, está debaixo de uma promessa, está debaixo de uma missão. Tenha certeza, o poder de Deus está na sua vida.
sai daqui hoje, para onde você for. Então, provavelmente você vai fazer compra. Provavelmente ainda você vai passar em algum lugar para comer. Provavelmente ainda você vai encontrar pessoas ainda hoje, antes de você dormir. Chegue nessa pessoa e diga para ela, quero orar por você. Eu quero dizer para você que Jesus tem uma obra na sua vida, que Jesus te ama. Não importa se a pessoa vai dar ouvido, não importa se a pessoa vai dizer assim, sai para lá, seu louco, seu doido, seu fanático. Não importa. Importa que você se achegue a alguém e faça alguma coisa com aquilo que você já recebeu. Se você não fizer algo com aquilo que você recebeu, você perde. Aquilo que você não usa, você perde. Então, use aquilo que você tem e aquilo vai se multiplicar sobre a sua vida. Vá comigo agora para o Evangelho de Lucas, capítulo de número 10. Olha o que acontece aqui em Lucas, capítulo de número 10. Lucas, capítulo 10, verso de número 17. Lucas 10, verso 17. E voltaram os 70 com alegria, dizendo, Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitam. Aqui, Jesus, ele separa de 2 em 2, para ir anunciar o Evangelho, para ir pregar o reino de Deus. E eles vão, e eles fazem isso. Eles curam enfermos, eles ressuscitam mortos, eles curam leprosos, eles anunciam as boas novas. E só que quando eles voltam, gente, dessa missão, uma característica importantíssima, maravilhosa que aconteceu na vida deles foi que eles voltaram com grande alegria. A alegria, diga comigo, alegria. Alegria. Queridos, tem um tipo de alegria em Deus que você só vai experimentar quando você for tocar pessoas. É uma alegria, gente, que toca você de tal forma, de tal maneira que você volta para casa assim com aquele senso assim de missão cumprida. De que você volta para casa assim, ó, realizado na sua essência. Muitos de nós voltamos do trabalho para casa moído, destruído, totalmente desencorajado para o dia seguinte. Porque talvez aquilo que você faça hoje, você faz simplesmente para ter o seu dinheiro, mas não tem contentamento daí, não tem alegria daí, não tem satisfação daí, você simplesmente vai trabalhar porque você precisa do dinheiro. Agora, queridos, no Evangelho tem uma alegria que você só vai provar quando você for e tocar pessoas. É uma coisa maravilhosa. É independente dos resultados. Quando você vai a um hospital e você vê uma pessoa ali na cama, você volta ali e fala para a pessoa, o que aconteceu com você? E ela conta a história dela. Ela não tem esperança. Às vezes ela tem um diagnóstico, gente, de morte. E você do nada aparece ali para ela e vai orar para ela. Ou orar com ela. Sabe qual é a visão dessa pessoa? Eu estou aqui numa pior, largado, abandonado, ninguém sabe o que eu estou passando, agora um desconhecido entra no meu quarto, me vê e vem orar por mim. Ele vê isso como um ato de Deus. Ele vê isso como um cuidado de Deus. Ele vê isso como uma ação de Deus. Ele vê isso como um anjo de Deus. E quem é que está ali? Você. E de repente você vai ver que a palavra de Deus na sua vida é verdade e é poder. Como é que você sabe que a palavra de Deus na sua vida é verdade e poder? Me explica isso. Me mostra isso. Só tem uma forma de você saber. Como? Indo e fazendo. E tocando pessoas. Aí de repente você vai ver que quando você faz isso, a necessidade que você está passando, lá na sua casa, na sua família, no seu relacionamento, será tocada por Deus de uma forma sobrenatural. Aleluia, amém? Porque, queridos, se nós não observarmos isso, muito da nossa dificuldade é porque nós recebemos uma missão de Jesus e nós, de repente, por uma razão, nós não a cumprimos. Porque quando você olha para o Evangelho, você vai ver aqui Jesus dizendo assim, ide, significa vai. Ide significa não sentar, vai. Ide significa procure pessoas, toque pessoas, fale com pessoas, evangelize, convide pessoas, tenha contato com pessoas. O ide significa isso.
Só que aí, de repente, você olha para você mesmo e você pensa, não, eu não sei falar, não, eu não sou tão bonito, eu não tenho tanta eloquência, eu preciso orar mais, eu preciso... Não, você não precisa de mais nada, você precisa somente ir. Vá e você saberá o quanto do poder de Deus está na sua vida. E isso vai fazer toda a diferença. Você vai libertar pessoas, curar pessoas, você vai salvar pessoas, Deus vai tocar sua necessidade. E você vai voltar para casa com um senso de alegria, que só pode ser experimentado quem vai. É fabuloso isso. Eu vejo que no ministério a nossa força para caminhar é exatamente isso. Às vezes nós voltamos para casa cansados e exauridos, mas com um senso, gente, de realização dentro de nós formidável, gente. Você não sabe o que Deus pode fazer através de você. Pare de ficar olhando para você mesmo. Pare de ficar olhando para as suas próprias necessidades. Tem gente muito pior do que você, numa situação muito pior do que a sua. E às vezes o que Deus está esperando que você venha fazer é simplesmente você tocar pessoas, para que Ele toque a sua casa, abençoe sua casa, venha multiplicar aquilo que está na sua vida. Amém, queridos? Eu quero aqui entregar para vocês esse material, que é para você passar no Haquen, comprar uma embalagem de presente bonitinha, embrulhar, e você vai entregar para quem você sentir que você tem que entregar. Vai vir na sua mente uma pessoa. Desse lado aqui, a gente tem um material que é totalmente em inglês, tudo que está escrito aqui em inglês. Então, você que conhece pessoas que falam inglês, vem aqui, pega um, embrulha e entrega para essa pessoa. Pode ser o professor da escola, porque eu sei que você tem professores na escola que ensinam o inglês. Pega isso aqui, embrulha, coloca um panfleto e entrega para ele, amanhã, segunda-feira. Professor, final de semana eu pensei no Senhor. Ah, é? Que legal. Pensei o quanto que a sua vida pode ser abençoada através deste livro. Estou aqui para te entregar isso. Amém? Cadê o pessoal da escola? Cadê o pessoal da escola que o professor fala inglês? Aquele colega seu de trabalho que fala inglês. É tudo em inglês o que está aqui na minha mão. Esse é tudo em inglês. Tem mais um pessoal aqui, dá um para cada um. Não é certo a gente ter recurso na nossa mão, bênção na nossa mão, e ficar ali parado. Pessoas podem ser transformadas, libertas, simplesmente através de um gesto nosso. E esses aqui é tudo em Nihongo. Só pega um, para todo mundo ter a oportunidade de pegar um. São livros que falam sobre paz, perdão e batalha na mente. Acabaram-se os livros, mas por outro lado, queridos, aqui existem vários panfletos que falam sobre a volta de Jesus. Pegue um, entregue para alguém hoje, no máximo amanhã. Todo mundo que está aqui sabe que Jesus vai voltar uma segunda vez. E depois que Jesus voltar uma segunda vez, o que vai acontecer? O Apocalipse. O que vai acontecer daqui para frente? É o Apocalipse. O Evangelho nós estamos vivendo. Qual é o livro da Bíblia agora que só falta ser cumprido? Apocalipse. E Apocalipse não é filme de Hollywood, gente. Apocalipse é o que vai vir, vai acontecer. Você sabe que os dias estão contados. Você sabe que Jesus vai voltar. O que você vai fazer com isso? Você vai ficar quieto, você vai ficar calado, você não vai dizer nada para ninguém. Está aqui, esses panfletos falam da vinda de Jesus. Pegue um, entregue para uma pessoa. É simples assim. Você vê uma pessoa, você simplesmente vai até ela e fala assim, bom dia, boa tarde, konnichiwa, meu nome é fulano de tal, eu queria te entregar esse panfleto que fala sobre a vinda de Jesus, a sua segunda vinda. Deus abençoe seu dia, Deus abençoe sua semana. Posso orar por você? Só isso. Se a pessoa te der abertura, você começa a explicar para ela o que é Jesus, plano da salvação. Se a pessoa te der abertura, troque telefone,
convide para a tua célula. Nós precisamos, gente, falar e compartilhar e dividir aquilo que nós temos recebido esse ano todo. É muita coisa, gente. Você precisa permitir Deus usar a sua vida. E começa simplesmente você indo. Se você não for, eles não têm como invocar. Não há como invocar se eles não crerem. Não tem como eles crerem se alguém não pregar. Não tem como nós pregarmos se nós não fomos. Não tem como nós irmos se nós não fomos enviados. E a grande notícia é que da mesma forma como Jesus enviou seus discípulos, Ele nos envia hoje da mesma forma, da mesma maneira. Amém? Você só vai saber o quanto que você tem do poder de Deus a hora que você for meter as caras para fazer. Amém? Agora, tenho aqui os panfletos. Quem quiser pode vir pegar aqui. Aliás, por favor, alguém já distribuiu um para cada um. Pode pegar. Aqui fala da segunda vida de Jesus e fala o que a pessoa tem que fazer para ter o plano da salvação, para ter Jesus. Entrega um para cada um, pronto. Você vai ficar acanhado? Vai. Você vai ter medo? Vai. Você vai ter vergonha? Vai. Mas simplesmente vá. E você vai ver que o Espírito Santo de Deus, Ele te capacita. Ele te capacita. Amém, queridos? Amém. Deixa Deus te usar, porque muitos de vocês têm mais do que o suficiente. A coisa é tão simples que para e pensa. Nós estamos aterrissando agora a espaçonave. Espaçonave não, nós não somos ET. Nós estamos nos preparando para finalizar o ano e vamos começar o ano que vem. Ano que vem, nós precisamos começar, gente, focados em abrir um trabalho com japoneses. Ninguém disse amém. Misericórdia. Jesus. Aleluia. Nós precisamos focar ano que vem no trabalho só para japoneses. Nunca tivemos nas nossas igrejas tantas pessoas que falam Nihongo como nos dias de hoje. Nunca. E eu creio que muitos de nós que estamos aqui na escola, no colégio, estudando japonês, nós seremos usados amanhã como pastores em algum lugar nessa nação. Eu creio nisso piamente, gente. Eu creio que muitas dessas crianças que estão ali embaixo, elas vão crescer, vão ser grandes missionários e grandes pastores nessa nação e fora dessa nação. E eu e você, como adulto, nós precisamos ter essa visão e apoiarmos essa visão e incentivarmos isso na vida dos nossos filhos. Muitos que estão aqui estudando vão ser engenheiros, vão ser mecânicos, vão ser marinheiros, vão ser padeiro, vão ser tantas outras coisas boas e maravilhosas, mas alguns de vocês serão missionários e pastores nessa nação. Nós estamos aqui para tocar essa nação. Nós não estamos aqui somente por nós e nossa casa. Nós estamos aqui por causa dessa nação que carece da misericórdia divina de Deus. Amém? Japão é uma nação rica, mas miseravelmente pobre de espírito. Pobre de relacionamento. E você veio para cá para enriquecê-los nesse sentido. Você tem um tesouro precioso dentro de você. Reparta. E esse tesouro que você tem vai se multiplicar sobre a sua vida. Amém? Jesus, ele declara na sua palavra: Senhor, da mesma forma como o Senhor me enviou, eu também envio a eles. Não sou eu que estou enviando vocês. Eu estou simplesmente hoje, nessa manhã, falando com vocês que Jesus já enviou vocês. E se a gente não for, nós estamos em desobediência. É aí que entra todo o nosso problema e nossa dificuldade. Talvez a necessidade que muitos crentes passam, talvez a dificuldade que muitos crentes passam, enfrentam, é porque talvez ele está negligenciando o ID de Jesus. Aí nós queremos que Ele nos abençoe e isso, e faça aquilo, outro, e nos dê vitória. Por que Ele vai ter que te dar vitória? Por que Ele vai precisar te abençoar? Por que Ele precisa fazer um milagre na sua vida se você não vai testemunhar? Se você não vai falar isso para o japonês? Se você não vai falar isso para o seu amigo lá na fábrica? Para o seu colega lá na escola? O milagre que Deus faz na sua vida é para ser anunciado. Se você não anuncia o milagre que Jesus fez na sua vida, o milagre perde o sentido. Não tem por que Deus continuar fazendo coisas na sua vida se você se cala, você engole o milagre para dentro. O que acontecia
nos tempos de Jesus. Jesus tocava as pessoas, elas saíam correndo, dizendo para as pessoas, um cara orou por mim, eu fui curado. Eu acho que ele é o Messias. Aí vi um monte de gente. Era dessa forma, era dessa maneira. Você já provou muita graça de Jesus. Vai, fala, anuncia, divide com as pessoas. É assim que Jesus se manifesta para outras pessoas. Não cale, irmão. Às vezes, eu estou no meio de vocês e escuto dizendo que Jesus fez um milagre na vida de vocês. Nem aqui na frente para testemunhar, você não vem. Aí, porque você quer que Deus continue abençoando você, tocando você. Se você fica mudo, calado, glorifique a Jesus, anunciando as boas obras que Ele está fazendo na sua vida e na sua casa. Amém? Glória a Deus. E você vai ver que, de repente, aquele problema que você tem é simplesmente porque Ele queria que você fosse e anunciasse o Evangelho. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Eu não estou acabando não, tá, gente? Mas eu quero orar sobre isso. De você ir, porque você tem mais do que o suficiente. Mas, pastor, e a minha necessidade lá em casa? Tenha certeza, Jesus está vendo, Ele só quer que você toque outra necessidade para que Ele toque a sua. Dê sua mãozinha um para o outro. Não faça roda, mas dê a mãozinha. Conecte aí com alguém. Se você é daquele que é muito tímido, se você é daquele que tem muita vergonha, Jesus ele fala assim, então vão de dois. Porque um encoraja o outro. É muito legal isso. Na hora que você vai, aí o irmão fala assim, vai você primeiro. Não, vai você. Não, vai você primeiro. Aí quando você chega junto, alguém começa a falar. E o outro, de repente, começa a criar coragem, toma até a frente, começa a falar, não, é verdade, ele fez isso na minha vida também, e tal. Aquele dia eu estava com febre e a gente orou, a febre foi embora. Jesus é de verdade, queremos orar por você. Querido, vai, e o Espírito Santo de Deus vai te capacitar. Se você não for, você não será capacitado. Mas vá, vamos orar aqui. E o que nós vamos orar? Você vai orar assim, Senhor, me usa e me dá um bom encontro. Me leva em direção àquele que está necessitando. Você vai orar dessa forma aí, dessa maneira. Porque é Jesus que nos envia. Não sou eu que estou inventando moda aqui. É Jesus que nos envia, Guilherme. É Ele, amém? Lá na escola. Aqueles caras estão tudo perdido. Você ri, parece engraçado, mas está todo mundo perdido. Vai, anuncie, fale. E você vai ver o desespero na vida daqueles rapazes que não sabem o que é esquerda e o que é direita. Já passou muita gente aqui nessa igreja japonês. 3, eu posso dizer, que passaram por aqui, depois chegou lá fora e se mataram. Se olha para eles, tem carro, tem dinheiro, tem casa, parece que tem tudo. Tem um grande desespero ali dentro. Quem não tem Deus está perdido. Vamos orar para que Deus nos use e nos dê um bom encontro. Amém? Pai, no nome poderoso de Jesus, aqui nós estamos diante da Tua presença e na Tua casa. Senhor, meu Deus, meu amado Pai, a Tua palavra na nossa vida é verdade e o Teu poder, Senhor, é real na nossa vida, Senhor. Senhor, meu Deus, meu amado Pai, leva-nos hoje, Senhor, meu Deus, a termos um bom encontro. Senhor, coloca pessoas no nosso caminho hoje, Senhor, que estão precisando do Senhor, que estão precisando de uma palavra, de uma oração, de um abraço, Senhor Deus. Meu Deus, meu amado Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te rogamos, ó Senhor Deus, usa a nossa vida neste dia para dividirmos com os outros aquilo que o Senhor tem colocado na nossa vida. Papai querido, em nome de Jesus, nós queremos fazer a diferença. Nós queremos ser usados por Ti. Pai, da mesma forma como o Senhor enviou o Teu Filho, Senhor, nós iremos debaixo da unção, da graça e do poder do Teu Santo Espírito, meu Pai. E permita-nos, meu Deus, meu amado Pai, que nós vamos experimentar esta alegria, Senhor, de sermos usados pelo Senhor, ó Pai. Pai, que nós Te pedimos em nome de Jesus de Nazaré. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode se assentar. Agora, queridos, eu quero rapidamente, em 15 minutos, dividir para vocês uma palavra que está lá no Antigo Testamento. 1 Reis, capítulo de número 17. O verso de número 9. Lá no Antigo Testamento. 1 Reis 17 e verso de número 9. Conta aqui sobre a história de uma viúva. A viúva de Sarepta. E nós precisamos aprender com o exemplo desta viúva. E temos entendimento, gente, na nossa vida.
Porque eu vejo uma coisa muito errada acontecendo no nosso meio. O que eu vejo acontecer hoje no nosso meio é que nós estamos na igreja, no Evangelho, no reino de Deus, caminhando com Jesus, porém, com uma mentalidade, gente, totalmente errada. Uma mentalidade totalmente esquisita, gente. Uma mentalidade, assim, totalmente contrária às leis do reino, à vontade de Deus e os seus propósitos. Eu vejo muitas pessoas na igreja hoje, queridos, até batizadas com o Espírito Santo, que conhecem a santa palavra de Deus, mas, porém, a sua forma, maneira de pensar, gente, é totalmente oposta, gente, ao reino de Deus. É totalmente oposta ao propósito que Deus tem sobre a vida daquela pessoa. E eu descubro isso de uma forma muito simples, queridos. Aquilo que nós falamos, aquilo que nós declaramos sobre nós mesmos e sobre as situações difíceis que vêm sobre a nossa vida. Todos nós sabemos que palavra tem poder, amém? As palavras têm poder, mas por que nós usamos as palavras de forma errada, gente? Porque vem para a nossa boca, de repente, palavras, gente, que a gente solta no meio de situações difíceis, e a gente fala assim, eu falei porque eu estava com a cabeça quente, eu falei porque eu estava fervendo, eu falei porque eu estava nervoso. Sim, isso é verdade. Na descompensação da nossa alma, a gente pode falar muita coisa irresponsavelmente. Mas a base disso, gente, que a gente fala às vezes de uma forma muito irresponsável, está baseada numa visão totalmente errada, totalmente equivocada, que foi construída na nossa mente por causa de situações que vieram sobre nós. Então você constrói na sua mente mentalidade. O que é uma mentalidade? É a construção de uma visão na sua mente acerca de você ou de alguma situação. Que isso vai se manifestar através de palavras. Então eu vejo muita gente orando para ter vitória, só que depois que ele sai da oração e ele começa depois a andar e caminhar, ele começa a soltar um monte de palavra totalmente oposto àquilo que ela orou, ou aquilo que foi orado por ela, ela começa a declarar tudo aquilo. Por que ela declara tudo aquilo? Porque a mentalidade é o quadro visual dentro da mente dela que ela tem daquela situação. E se esse quadro visual na nossa mente não mudar, não adianta você simplesmente ficar orando e declarando a coisa certa. Você tem que mudar a sua mentalidade. A sua mentalidade ela precisa de uma transformação, de uma metanoia, para que você venha dizer a coisa certa. Aí quando você diz a coisa certa, com a mentalidade correta, Deus ele entra e transforma tudo. Amém? Porque as palavras nossas não podem ser simplesmente palavras vazias. Tem que ser palavras baseadas num fundamento sólido na sua mente, no seu coração. Amém? Olha o que acontece na vida dessa viúva aqui. 1 Reis 17, verso de número 9. Levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. E eis que ordenei a uma mulher viúva que te sustente. Coisa estranha, mas Deus ele se move de uma forma estranha. Deus aqui está dizendo para um homem chamado Elias, que é um profeta, que ele está saindo de um lugar que tem fome, que está deserto. E ele fala assim, a forma que eu vou sustentar a sua necessidade é levando você a ser cuidado por uma viúva, totalmente oposto, totalmente na contramão. É o que eu estou dizendo aqui para vocês nessa manhã. Você quer ter vitória sobre o teu problema, às vezes você tem que caminhar na forma oposta. Vai e ajuda. Você está precisando de ajuda. Vai, ajuda outros. E Deus vai te ajudar. Aqui Deus fala para o profeta Elias, uma viúva que vai te ajudar, uma viúva que vai te socorrer. Totalmente oposto de uma situação natural. Então, ele se levantou e foi a Sarepta, obediência. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Deus levou esse profeta à pessoa certa. Nós oramos aqui, Deus vai levar você à pessoa certa hoje, no máximo amanhã. De repente, seus olhos vão bater naquela pessoa e você vai cismar com aquela pessoa, vai naquela pessoa. E ele chamou, ele disse, traze-me, peço-te, uma vasilha de um pouco de água que beba. E a mulher, gente, atendeu ele, um estranho. A mulher estava necessitada, mas o estranho passa no meio do caminho dela, ela não fala assim, seu bêbado, seu miserável, sai daqui. Sou uma pobre viúva, não tenho nada para te dar, não. Vai trabalhar, seu vagabundo. Ela não faz isso. Ela é uma mulher humilde, ela é uma mulher quebrantada. Ela não tem nem para ela, mas o que ela tem, ela divide com esse homem.
E indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse, traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse, vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. Ela falou a verdade. E eis aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para meu filho, para que comamos e morramos. Ela disse, olha, eu tenho muito pouco, mas o pouco que eu tenho eu vou dividir com você sim. E nem que a gente tenha que morrer depois disso, mas eu vou dividir com você. Foi o que ela fez. E Elias lhe disse, não temas, vai e faz conforme a tua palavra. Porém, faz isto primeiro para mim, um bolo pequeno, e traze-mo para fora, depois farás para ti e para o teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha na panela não se acabará e o azeite da botija não faltará, até o dia que o Senhor te dê chuva sobre a terra. E foi ela e fez conforme a palavra de Elias. E comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou e da botija de azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Elias. Aleluia. O pouco que ela tinha multiplicou quando ela dividiu com o outro. Ela tinha uma necessidade ruim, difícil, mas ela foi e dividiu com o outro. O que ela fez? Multiplicou. Multiplicou por quê? Simplesmente porque o homem de Deus apareceu ali e declarou uma palavra sobre a vida dela? Não, não foi somente isso. Foi uma palavra que foi liberada, e uma palavra que foi liberada correspondida por uma ação. Depois disso veio o milagre. O milagre não veio quando o profeta liberou a palavra. O milagre veio quando ela começou a mexer o azeite, mexer a farinha, fazer o bolo, colocar na mão do homem de Deus. Aí veio o milagre, gente. Ela não foi lá para casa e chegou lá de repente na vasilha de azeite e no pouco de farinha, chegou lá, tinha 100 quilos agora de farinha e 200 litros de azeite. Não aconteceu assim. Aconteceu depois de uma ação. E o que acontece conosco? Às vezes nós esperamos uma coisa, um sinal acontecer primeiro, para que depois a gente vá e faça alguma coisa. E não é assim, gente. Você vai primeiro e depois você vai ver a palavra de Deus se cumprindo sobre a sua vida. A gente tem que ter obediência em primeiro lugar. Então vá em primeiro lugar, obedeça em primeiro lugar a Deus e você vai ver Deus tomando conta da sua necessidade, como tomou conta da necessidade dessa mulher. Amém? Só que olha o que vai acontecendo aqui, gente. E depois dessas coisas, depois do milagre, sucedeu que adoeceu o filho desta mulher, da dona da casa. E a sua doença se agravou muito, até que nele nenhum fôlego ficou. Então ela disse a Elias, que tenho eu contigo, homem de Deus? Viestes tu a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares meu filho? E ele lhe disse, dá-me o teu filho. E ele o tomou no seu regaço, e levou para cima ao quarto onde ele mesmo habitava e deitou em sua cama. E clamou ao Senhor e disse, ó Senhor, meu Deus, também até esta viúva com quem eu moro afligiste, matando-lhe seu filho. Então se mediu sobre o menino 3 vezes e chamou o Senhor e disse, ó Senhor meu Deus, rogo-te, torne a alma deste menino a entrar nele. E o Senhor ouviu a voz de Elias e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. E Elias tomou o menino e o trouxe ao quarto da casa e deu à sua mãe e disse Elias, vês aqui, o teu filho vive. Então a mulher disse a Elias, nisto conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Amém, queridos? Até aí somente. O que nós precisamos aprender, queridos, com a história dessa viúva, do seu milagre e com o profeta Elias. Nós vemos aqui, queridos, que esta mulher estava numa necessidade tremenda. Deus manda Elias ali. Elias vai ali, gente, e faz um milagre sobrenatural na vida daquela mulher. A sua pobreza se torna em abundância. Mas nós vemos que nesse milagre, gente, o que acontece? A mentalidade dessa mulher não muda. O milagre não mudou a mentalidade dessa mulher, gente. O encontro dessa mulher com o homem de Deus não mudou a sua mentalidade. A sua mentalidade ainda, gente, era uma mentalidade, gente, de uma pobre viúva, coitada e necessitada. Era uma mulher que se via assim, queridos, que não tinha nenhuma esperança na vida. Tanto é que você pode ver através das suas palavras. Dê uma olhada aqui no versículo de número 12, no final do versículo de número 12. Quando o profeta Elias chega nela e pede para preparar algo, e ela diz, sim, eu vou fazer, conforme a tua palavra. Só que depois disso, nós vamos comer,
e nós vamos morrer. Foi o que a mulher disse aqui. Eu vou preparar e depois disso nós vamos morrer. Acabou-se a vida. Diante dessa declaração, Elias, no verso 13, ele diz: não temas, vai e faz conforme a tua palavra. Nem a mulher percebeu o que ela falou, nem o profeta percebeu a sentença que essa mulher liberou. Depois dessa palavra, eu vou fazer isso, nós vamos morrer, o que aconteceu? Aconteceu um grande milagre. A farinha multiplicou, o azeite multiplicou, e eles viveram daquilo muitos dias. Mas passou-se muitos dias, e a palavra que aquela mulher disse, e aquela palavra que aquele profeta concordou, cumpriu-se sobre a vida da mulher. O filho, de repente, adoece e morre. E quando o filho adoece e morre, o entendimento que essa viúva tem é que a culpa foi desse homem. Por que você veio na minha casa, e você veio na minha casa para trazer tristeza, lembrando das minhas maldades, dos meus pecados, das minhas iniquidades? Ela culpa o homem. Ela culpa uma outra pessoa por aquela desgraça, gente. E quando o profeta Elias recebe essa notícia, ele se volta para Deus, e ele também, sem entendimento, ele diz assim: Senhor, por que o Senhor matou a vida dessa criança, dessa pobre viúva? Por que o Senhor fez isso? Ele atribui, gente, aquela desgraça, gente, a Deus. E nenhum dos dois, na verdade, aqui estão tendo o entendimento certo, gente. Aquela doença aconteceu, aquela fatalidade aconteceu na vida dessa viúva, gente, por causa da palavra que ela liberou de forma irresponsável lá atrás. Nós vamos comer isso aqui e nós depois vamos morrer. E o profeta disse: amém, seja feita conforme a tua palavra. Ele não percebeu o que a mulher disse. E em cima disso ele disse: amém. Em cima disso, ele testifica que assim vai acontecer. E passa-se muitos dias, o que acontece? Depois vem uma desgraça súbita. E eu vejo isso acontecendo conosco, queridos. Nós falamos coisas irresponsáveis, usamos as palavras de forma irresponsáveis. E nós achamos que elas se dispersam no ar. O que você fala na hora da irresponsabilidade, na hora da situação difícil, essa palavra, ela vai vir à existência. Essa palavra vai se cumprir sobre a sua vida. Agora, por que nós falamos coisas negativas? Por causa da mentalidade errada que nós tínhamos. A mentalidade dessa mulher, gente, era uma mentalidade de pobreza, de miséria e de morte. Por isso que ela disse aquilo. As nossas palavras estão baseadas, gente, numa mentalidade que precisa ser corrigida. Você tem a palavra de Deus na sua vida, mas se você continua pensando que você é um pobre, coitado, miserável, doente, falido, triste, moribundo, que não vai chegar a lugar nenhum, a gente pode orar por você, a gente pode profetizar sobre a tua vida. Se você não mudar a mentalidade que você tem sobre você, sobre o seu futuro, sobre o seu casamento, sobre a sua família, sobre os seus filhos, nada vai mudar. Você vai se pegar ainda falando besteira, falando coisas negativas sobre o seu amanhã, sobre a sua casa, sobre o seu relacionamento, sobre o seu casamento. Da onde que está vindo essas palavras negativas? Elas são baseadas no quê? No inferno, sim, mas também, gente, elas têm um apoio na mentalidade que você construiu pela circunstância. Por que essa mulher disse o que ela disse? Porque ela já estava vivendo uma situação de miséria há muito tempo, de necessidade há muito tempo. Para onde ela olhava, gente, ela só via necessidade, pobreza e miséria. Vivendo naquela condição, o que acontece? A mentalidade dela absorve aquele momento, absorve aquela circunstância. Dentro da mente dela, ela tem um quadro de pobreza. Aí ela encontra um homem de Deus poderoso e ungido, que é Elias. Recebe um grande milagre na vida dela. O filho é abençoado. Depois que está tudo muito bem, vem uma desgraça do nada. E ela pensa: a culpa é dessa pessoa. Assim acontece conosco às vezes. Às vezes você culpa pessoas pela desgraça da sua vida. Às vezes você culpa pessoas por terem sabotado você. Às vezes nós colocamos culpa no cônjuge, na casa, na família, no governo, isso e naquilo outro. Mas Deus está na nossa vida. Agora, se Deus está na nossa vida e nós estamos no reino de Deus, por que muita coisa está dando errado?
Por que muita coisa está falhando? Porque talvez eu e você, queridos, tenhamos uma mentalidade tão errada sobre nós mesmos, gente, que continuamos falando coisas negativas. Continuamos a declarar coisas ao nosso respeito que Deus não declara através da sua palavra. Aí do nada, gente, as coisas pioram. Por quê? Porque não são as pessoas. Por quê? Porque também não é Deus. Eu encontro muito crente dizendo assim, eu estou no deserto, estou numa provação, e eu vejo só gente que só tem vida privada de provações, e nunca chega na vitória, nunca alcança uma bênção, nunca alcançam, gente, assim, um alívio, um estado melhor na vida dele, e eles acham assim, eu estou no deserto. O deserto tem dia para começar e tem dia para acabar. Tem muita gente que atribui a Deus suas derrotas, seus fracassos. Eles acham que é Deus provando ele, ou tentando ensinar ele alguma coisa, mas espera aí, a vida toda, em todo momento, em toda hora, nunca tem bênção, nunca tem vitória. O que é isso? Não é pessoas, e não é Deus nos sabotando, é a nossa mentalidade de deserto, é a nossa mentalidade de pobreza, declarando coisas que nós não deveríamos declarar. Aí você vem por encontro, passa por curso de casal, passa por curso de criação de filhos, mas você não muda a sua declaração. A declaração é ainda antiga. E ela leva isso a cumprir na sua vida. Essa mulher não entendeu o que ela falou, o profeta não entendeu também o que ela disse, e em cima disso disse amém. Aí, de repente, aconteceu a desgraça. Mas a desgraça só foi revertida porque buscaram a Deus. Porque o profeta buscou a Deus. Mas você vê aqui o profeta dizendo, ó Senhor meu Deus, também até essa viúva com quem eu moro afligistes, matando o seu filho. Não foi Deus que matou o filho. Não é Deus em algumas coisas da nossa vida. É simplesmente a nossa mentalidade errada, atraindo coisas erradas para nós. Porque nós estamos falando muita coisa que não é de Deus. É contrária, é oposta à palavra do Senhor. Porque você diz coisas negativas? Porque está baseado na mentalidade errada, que as circunstâncias construiu dentro de você. Como que você se vê? Como você vê o seu futuro? Como que Deus vê as coisas? Como que Deus vê o seu casamento? Como que Deus vê a sua família? Como que Deus vê você, querido? É isso que nós precisamos entender, é isso que nós temos que declarar. E mentalidade, queridos, não é somente mudada através de uma declaração. Mentalidade, a gente tem que ser mudada através da palavra de Deus. Nós precisamos mudar o nosso discurso, mudando primeiramente a nossa mentalidade. A circunstância na sua vida, a forma como você foi criado, o que você passou, o que você viveu, moldou em você uma mentalidade que precisa ser agora destruída pela verdade da palavra de Deus. Por isso que o crente precisa ler a palavra de Deus, porque a mentalidade do reino é a proposta do reino, é a vontade de Deus para a sua vida, querido. Aleluia! Então, muitos crentes estão na igreja e ainda não caminham em vitória porque tem uma mentalidade antiga. Tem uma mentalidade de deserto, de pobreza, de miséria, de doença, de fracassos. Muda a sua mentalidade. Como que eu faço isso, pastor? A única forma de mudar uma mentalidade é você meditar na palavra de Deus, é você ler a palavra de Deus. O povo de Israel, gente, foi derrotado, gente, não por gigantes, e nem pelo deserto, e nem pelo faraó. Israel foi derrotado, gente, por causa da mentalidade antiga que eles tinham. A situação apertava para eles tinham Deus ali com eles, vinha o poder de Deus, vinham os sinais, mas nada disso mudou a cabeça daquele povo. Mentalidade, gente, é uma fortaleza que às vezes precisa ser destruída. Às vezes você está viciado, gente, numa mentalidade, gente, que o inimigo implantou em você. Jogue fora essa mentalidade, pegue a mentalidade de Deus, a mentalidade do reino de Deus, a mentalidade de Deus para a sua vida, que vem através da palavra de Deus. Por isso, crente, leia a palavra de Deus. Estude a palavra de Deus para você entender o que Deus tem para a sua vida, para a sua casa, para o seu futuro, para o seu casamento. E em cima disso, comece a declarar a palavra do Senhor. Você tem que ver na sua mente o seu casamento reconstruído.
Você tem que ver na sua mente o seu cônjuge reconstruído. Você tem que ver no seu coração o seu futuro sendo construído por Deus. Muda essa mentalidade. Transforme a sua mentalidade através da leitura da palavra de Deus. Como que você se vê hoje? O que você pode dizer sobre você mesmo? O que você declara sobre a sua própria casa? Aquilo que você vai declarar está baseado na mentalidade que as circunstâncias construiu dentro de você. Só que às vezes o que foi construído dentro de você, na sua mente, não foi construído por Deus. Foi construído pela circunstância, pela dificuldade, pelo problema, pelo pecado, pela miséria. Mude a sua mentalidade. Você quer provar algo novo? Você quer experimentar algo novo na sua vida? Você quer caminhar em novidade de vida? Apóstolo Paulo, ele declara em Romanos capítulo 12, verso 1 e 2, mude a sua mentalidade. Muda a sua mentalidade para que você venha provar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha como que nós podemos provar coisas novas da parte de Deus, mudando a sua mentalidade, querido. A mentalidade, às vezes, que nós recebemos é de escravos. Reaja. Passe tempo com a palavra de Deus, adquirindo uma nova mentalidade. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Você tem que querer uma nova mentalidade. Você tem que desejar uma nova mentalidade. Porque alguns de nós podemos estar como esta viúva, com uma mentalidade totalmente errada, totalmente equivocada. Essa mulher já estava morando com o profeta já estava morando com aquela mulher, ou seja, o reino de Deus havia já chegado sobre a vida daquela mulher, mas ela ainda tinha aquela mentalidade errada, gente, de vítima, aquela mentalidade ainda de pobreza, de miséria, de fatalidade. Depois de um tempo, com uma mentalidade errada, você sabe o que você faz? Você passa a gostar daquilo. Você passa a ficar à mercê daquilo. Aí você vem para a igreja, nada acontece. Aí você vai para um retiro, as coisas voltam o que era antes. Porque o que volta o que era antes? Porque a sua cabeça, a sua mentalidade, ela não foi renovada. Você tem que querer uma renovação na sua mente. Situações escravizaram você a pensar de uma forma. Situações vieram sobre você e te ensinaram você a pensar de uma forma. Você agora precisa pegar sua forma de pensar e reconstruir ela sobre a palavra de Deus. Por que eu digo a palavra de Deus? Porque ela é a verdade para a nossa vida. É a proposta certa para a nossa vida. É o entendimento correto para a minha vida e para a sua vida. Sejam renovados no vosso entendimento, através da palavra de Deus. Amém? Vamos orar, irmãos. E toda a mentalidade que está errada na sua vida hoje, que você possa entregar para Jesus. Que você possa permitir que Jesus mude a sua maneira de pensar. Para que você venha pensar da forma certa, pensar da maneira certa, para que você venha falar a coisa certa, fazer a declaração certa. Para que essa visão que você tem do lado de dentro seja mudada sobre você e sobre a sua casa. Pai, no nome de Jesus, o Senhor, nós estamos aqui hoje, Senhor, diante da Tua presença, Senhor. E, Senhor, nós queremos pedir que o Senhor venha mudar a nossa mentalidade, Senhor. Senhor, meu Deus, meu amado Pai, nós abrimos, ó Senhor, meu Deus, que da nossa mente, Senhor, para a Tua palavra, Senhor. E pedimos a Ti, Senhor Deus, muda a nossa forma de pensar, muda a nossa maneira de vermos as coisas, muda a nossa maneira de raciocinarmos, ó Senhor. Porque muitas das vezes, ó Pai, nós falamos coisas negativas sobre a nossa casa e sobre a nossa vida, por causa do tipo de mentalidade que habita, Senhor Deus, em nós. Uma mentalidade que não foi construída pelo Senhor, mas muitas das vezes construída pela circunstância, pela problemática, pela dificuldade, Senhor. Senhor Deus e Pai, ajuda-nos hoje, Senhor, a recebermos uma mente, Senhor, transformada, Senhor. Uma mente renovada, Senhor. E uma mente renovada, Senhor, pela Tua palavra, Senhor. Meu Deus, meu amado Pai, ajuda-nos, ó Senhor, a meditarmos na Tua palavra, para que nós venhamos receber um novo entendimento, para que nós venhamos ter um novo procedimento, Senhor, para que as nossas palavras
sejam palavras de fé, sejam palavras de vida, não sejam palavras negativas, ó Senhor. Meu Deus, muda este quadro, Senhor, que nós temos dentro de nós, Senhor, porque muitas das vezes, Senhor, nós estamos nos teus caminhos e pensamos tanta coisa errada sobre nós mesmos, sobre o nosso casamento, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre o nosso futuro. Meu Deus, meu amado Pai, ajuda-nos a pensarmos de uma forma diferente. Ajuda-nos, ó Senhor, meu Deus, meu amado Pai, a sermos libertos no nosso pensamento, pensamentos de aflição, pensamentos de tristeza, pensamentos de miséria, de condenação, pensamentos negativos, pensamentos viciosos, pensamentos imorais, pensamentos imundos. Meu Deus, meu amado Pai, ajuda-nos, ó Senhor, a nos desvencilharmos, a sermos libertos, Senhor, meu Deus, de uma mentalidade paupérrima, Senhor, e que esta mentalidade seja substituída por uma mentalidade livre, Senhor, uma mentalidade construída sobre a Tua palavra, em nome de Jesus. Meu Deus, meu amado Pai, todo pensamento que se encontra aprisionado, Senhor, todo pensamento neste lugar, Senhor, que se encontra escravo, Senhor, eu repreendo em nome de Jesus. Senhor, esse entendimento errado que foi criado, Senhor, na mente do Teu Filho, na mente da Tua filha, que não provém do Senhor, que tem trazido tristeza, doença, pobreza, miséria, briga e discussão, eu repreendo em nome de Jesus. E eu ordeno em nome de Jesus que este pensamento agora seja levado cativo à obediência de Cristo Jesus. E que este pensamento que não provém do Senhor seja destruído, aniquilado. E que uma nova visão, Senhor, venha ser gerada na nossa mente. Que uma nova visão sobre nós mesmos venha ser gerado, Senhor, meu Deus, na nossa mente. Mente viciosas na miséria, mente viciosa na pobreza, na tristeza, na doença, na depressão, em nome de Jesus, seja destruída agora. Meu Deus, constrói uma nova mentalidade a partir de hoje, uma mentalidade firmada na Tua palavra, para que a palavra que nós viemos declarar, Senhor, seja, Senhor, meu Deus, uma visão clara daquilo que está dentro de nós, em nome de Jesus de Nazaré, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia, amém. Você está no reino de Deus, você tem que ter a mentalidade do reino de Deus. Você está andando com Deus, você deve pensar como Deus pensa. Jogue por terra toda mentalidade na sua vida de que você não pode, de que você não consegue, que você não tem espaço, que você é um coitado, que você não vai chegar a lugar nenhum. Joga por terra essa mentalidade miserável que o mundo implantou em você e comece a pensar nas coisas que são de cima, que são do alto. Direcione a sua mentalidade pela palavra de Deus, não pelo que o mundo está te mostrando, não pelo que as pessoas estão te mostrando, não pela circunstância que ela está te mostrando. Esta não é a tua vida. A tua vida está aqui, ó, na palavra de Deus. E sobre esta palavra, construa cada dia uma nova mentalidade. Não permita que o diabo faça um terrorismo na sua mentalidade. Não tenha essa mentalidade de escravo, mas uma mentalidade do reino de Deus. Amém, queridos? Em nome de Jesus. Vamos orar encerrando. Eu creio que não há mais nada, acho que não há mais nenhum aviso. E querido, saia daqui e vá seco naquela pessoa que Deus te mostrar. Talvez você tenha que bater na casa de um amigo, de um colega hoje, seja breve.
Mas vá atrás de alguém. Deus sempre tem alguém para colocar no nosso caminho.